Fala pessoas, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros para líderes. Muito bem, se você está chegando agora no nosso canal, deixe o seu like e se inscreva. Você sabe que isso nos ajuda bastante a distribuir ainda mais esse conteúdo e assim a gente tem um ganha-ganha aqui nessa nossa relação. Vamos lá. Pessoas, vocês sabem aqui que eu trago para vocês algumas revisões muitas vezes sobre livros, né? Apresento a vocês aqui os livros que eu estou lendo, que eu acabei de ler. Trago um aprofundado aqui sobre o conteúdo, principalmente os livros que eu recomendo aqui para que vocês possam dar o próximo passo aí na carreira, né? Principalmente no que diz respeito à carreira dentro da agilidade. No dia de hoje nós vamos falar sobre livros, então. Eu vou fazer aqui um compilado de vários livros que eu tenho, que eu li, ou que eu estou até lendo, né? O último livro eu estou lendo nesse exato momento, e que diz respeito ou que está conectado ao tema liderança. Por que isso é importante, pessoal? Se você está atuando ou quer atuar como um agilista ou como um produteiro aqui, você vai ser muito benéfico a você, né? Ter esse tipo de competência, ter esse tipo de habilidade, né? Liderança é algo que não é simplesmente nato, né? Não é inato à pessoa, ela pode ser desenvolvida, uma capacidade, uma competência que pode ser desenvolvida, e é isso que nós queremos fazer por meio aqui dos livros, que são essenciais para o nosso aprendizado. Ah, Rodrigo, mas eu leio pouco, né? Eu não gosto muito de ler. A minha recomendação para você é faça uso da leitura. A leitura ela tem excelentes benefícios, inclusive, para a dinâmica do teu cérebro. Você sabia que o teu cérebro ele funciona melhor? É um ótimo... Você não tem exercício físico para o teu corpo, para os seus músculos e ossos? Você tem exercícios para o teu cérebro também. Um deles é a própria leitura, tá? É essencial a gente ter esse cuidado também para que a gente tenha um melhor raciocínio, tenha uma melhor... né, a dinâmica do nosso cérebro funcione bem, melhor e aprimorado. Beleza? Bom, vamos começar aqui que a gente tem bastante coisa para a gente falar. Então eu vou trazer aqui alguns desses livros e vou comentando a vocês o que esse livro traz e principalmente as minhas recomendações para o momento em que você está. O primeiro é o que o CEO quer que você saiba. Então eu quero trazer essa primeira recomendação aqui para aqueles que estão, né, no caminho ali para se tornarem líderes, que é a compreensão sobre o que a liderança máxima da tua empresa ela deseja que você conheça. Então é muito um livro aqui, ele fala muito sobre essa questão de mentalidade, né? Mentalidade de empreendedor, de gestor, de líder. Ele fala sobre métricas de negócio mesmo, né? Para que você compreenda o significado lá de margem bruta, ROIC, lucro líquido. Então ele vai trazer de uma maneira simplificada, tá? Um livro do Han Charan, Descubra como sua empresa realmente funciona. Daí ele fala, isso aqui vai funcionar tanto para a sua empresa se ela é uma multinacional, quanto para a sua empresa se você tem uma barraquinha de coco, né? Então é você compreender esses princípios fundamentais aqui. E é importante, se você é um agilista ali, você está atuando, você está querendo progredir na carreira, você não está atuando de uma maneira executiva, mas você compreende, você começa a saber, compreender o que o executivo que você vai responder, ou as pessoas que você começa a ter ligação ali, às vezes pode ser um diretor, né? O que eles pensam, né? Como que a cabeça dessa pessoa, ou os objetivos que essa pessoa tem. Então, é o primeiro livro aqui que eu trago como uma recomendação. Segundo livro, gente, The Great CEO Within. Você vê que esse livro aqui está ainda até no plástico, mas eu já li ele no Kindle. Daí eu comprei o livro por achar ele tão bom, eu acabei comprando. Tô vendo se eu vou ler ele novamente em papel dessa vez, porque eu gosto da experiência. Ou se eu vou dar de presente, talvez. Pode ser uma opção, porque eu gosto também do conteúdo e acho que vai ser benéfico para líderes que estão em formação. O livro, então, é em inglês. É o único livro em inglês que eu vou recomendar aqui para vocês. Não tem ainda a versão em português. The Great CEO Within, né? É o CEO, o grande CEO de dentro ali, que está dentro de você. Então eu costumo dizer, né? Todos esses nomes de livros, eles citam CEO aqui, mas muitas vezes nós estamos falando sobre liderança propriamente dito, tá? Não é necessário que você seja CEO ou que você busque ser CEO de uma empresa aqui. Todo líder, ele muitas vezes vai se beneficiar dos conteúdos desse livro. Então, The Great CEO Within, ele fala muito sobre uma dinâmica, né? Ele divide o livro ali sobre o reconhecimento ali, o conhecimento da sua equipe, os hábitos individuais que você como líder deve ter. Isso é bem interessante, sabe? Você fazer uma boa gestão do seu tempo, da sua agenda. Isso é fundamental, né? O líder, ele deve fazer uso disso, por quê? Porque o tempo
finito que nós temos ali e a responsabilidade que nós temos como líderes, quando a gente vai galgando maiores posições assim, a gente deve fazer uma boa gestão do tempo para faça uso, né, para fazer um bom uso dessa nossa expertise, né, das decisões que a gente faz. Então, hábitos individuais. Depois nós temos hábitos em grupo. Então, aqui é o líder, né, no caso, o gestor, o CEO aqui, frente à sua equipe ali, ao seu time. Então, hábitos em grupo, como que você faz para fazer uma boa dinâmica ali de estruturação, né, de acompanhamento, né, estar próximo ao time, como que você faz esse trabalho junto ao time. Depois, finalizo o livro ali falando sobre infraestrutura de empresa, colaboração entre times, entre pessoas e processos organizacionais. Então, é um livro interessante, não é muito complexo, vamos dizer, por mais que seja uma leitura em inglês aqui, se você consegue fazer uma boa leitura em inglês, não é uma leitura difícil de ser feita, tá? Ótimo, vamos lá. Agora, esse aqui, ó, o Manual do CEO, né? Josh Kaufman, o verdadeiro MBA para o gestor do século XXI. Esse livro aqui é um pouco mais complexo, tá? Então, o Manual do CEO, inclusive, ele tem até uma certa gramatura aqui, tem 400 páginas. E é um livro que eu costumo dizer o seguinte, gente, ele não é para... Muitas vezes você não vai ler esse livro de capa a capa, vamos dizer. Inclusive, na própria introdução do livro, o autor ele deixa isso expresso, né? Ele pode ser mais um livro que você vai fazer uso de maneira a consultá-lo, assim. Você pega um tema específico, por exemplo, esse livro ele fica na minha cabeceira, então quando eu quero ali fazer uma leitura antes de dormir, né, uma leitura sem compromisso, vamos dizer, eu pego o livro e aí eu folheio. Eu pego temas internos aqui, eu vou lá no índice, como se fosse uma enciclopédia, eu vou lá no índice lá, vejo o que tem ali, eu quero entender sobre isso, né? Eu quero ler sobre isso. E ele tem várias porções, ele tem várias seçõezinhas, assim, falando sobre diversos temas, né? Conceitos sobre geração de valor, precificação, né? Ele fala muito sobre a dinâmica de negócio no começo aqui, gestão de receitas e despesas, gestão de custos, então ele fala sobre essas questões novamente de business. Depois ele entra numa linha de comportamento humano, marketing, vieses comportamentais, vendas, né? Hábitos do próprio líder, hábitos das pessoas, desenvolvimento pessoal, né? Como você desenvolve também a sua carreira. Depois ele fecha o livro falando sobre pensamento sistêmico, tem várias questões importantes e bem profundas nesse momento. Então é um conteúdo assim que não é dos mais simples, tá? A forma até como o autor escreve não é tão simples assim, mas é um conteúdo interessante, tá? E eu vou recomendar esse livro para aqueles que já estão dando os primeiros passos em posições de liderança, tá? Se você tiver ainda na posição mais de analista ali, possivelmente essa leitura fique muito abstrata para você, tá? É a minha visão aqui com relação ao manual do CEO. Continuando, ó. 9 mitos sobre o trabalho, né, do Marcus Buckingham. Uma nova maneira de pensar cultura empresarial e liderança para promover o potencial criativo e a realização profissional das equipes. Gente, esse livro é bem interessante, eu diria que é dos livros, né, o mais questionador, vamos dizer assim. Ele é bastante não intuitivo, né, contra-intuitivo com relação a diversos temas. Então, ele vai falar sobre estrutura organizacional, cultura organizacional, questões de comportamento. Em gestão de pessoas, ele é fortemente orientado, né, às questões de gestão de pessoas, como você mede as pessoas, como que as pessoas elas são avaliadas dentro da equipe, questões de liderança, e ele faz isso trazendo mitos, né? Ele estabelece, isso é um mito. Então, para vocês terem uma ideia aqui, esses mitos, eles são... por isso que é, né, nessa questão contra-intuitiva, né? Ele fala, por exemplo, o primeiro mito é as pessoas se importam com a empresa a qual trabalham. Então, ele fala que isso é um mito, né? Que, na verdade, as pessoas elas se importam muito mais com a equipe a qual elas estão servindo, né? Existe uma grande diferença. Eu posso estar no Google, numa empresa, que show de bola, mas eu estou numa equipe que é uma furada, eu vou estar completamente desiludido, né? Então, ele fala muito sobre essas dinâmicas, né? Dinâmicas que são, assim, são maiores do que... né? São muito mais complexas do que a gente pensa. E aí ele passa por outros mitos, né? Sobre os melhores colaboradores são aqueles que não têm falhas, sobre o feedback e avaliações individuais, potencial das pessoas, etc. Então é bastante interessante, e aí vai muito na linha do líder aqui,
observando o ser humano, principalmente as pessoas, as equipes aqui. E eu acho bastante interessante, achei muito legal a leitura, tá? Faz você refletir. Bom, vamos lá. Esse daqui é um clássico aqui, O Mito do Empreendedor. Por que muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer. Esse livro meu tá bem surradinho, assim, ele é mais antigo, mas eu gostei muito da leitura, eu já li duas vezes esse livro. Ele é mais dedicado, assim, ele é mais orientado para empreendedores mesmo, então pessoas que estão montando negócios, assim, ou pequenas empresas. Mas ele traz uma dinâmica, gente. Por que eu estou trazendo esse livro para vocês aqui, numa recomendação de livros para líderes aqui? Ele fala sobre uma dinâmica de composição de time, de composição ali de perfil das pessoas e dos indivíduos que tem uma ligação muito forte com o time ágil. Então, quando nós estamos falando aqui sobre produteiros e agilistas, que é a maioria da nossa audiência aqui, acaba que você vai ter a dinâmica do mito do empreendedor aqui sendo vista, ainda mais num time, né? Pensa bem como os conceitos desse livro eu via muito paralelo com o time ágil, assim, né? Então pensa, ele fala, por exemplo, né, que o empreendedor ele deve carregar consigo, né, dentro da empresa ali 3 perfis diferentes. Ele chama o empreendedor, o administrador e o técnico. E veja como esses três perfis eles estão, por exemplo, dentro do time Scrum, né? É o Scrum Master, o Product Owner e os Devs. Então, esse perfil ele pode ver, né, em unidades autônomas, né, a questão da autonomia, né, times auto-organizáveis e a autonomia da equipe. Ele fala muito sobre autonomia, né, sobre você como empreendedor, você trazer autonomia para o seu time, senão você não consegue escalar a sua empresa, você não consegue dar, né, crescer, né, entregar mais valor. Então tem grandes paralelos com times autônomos que a gente promove dentro da agilidade, e eu acho um conceito bastante interessante, bastante importante para líderes de equipes, tá? E conforme você vai galgando também novas posições dentro da sua empresa, vai ser interessante para um olhar de gestor como um todo aqui da empresa, ou de unidades da sua empresa. Bom, seguindo aqui, ó, vamos nos encaminhando para o fim aqui, nós temos o Pipeline da Liderança. Esse livro aqui ele me surpreendeu bastante, né? Pipeline da Liderança, do Han Charan, o desenvolvimento de líderes como diferencial competitivo. É bem interessante isso daqui para empresas em crescimento, tá? Então ele fala muito sobre a estruturação ele chama de pipeline, né? E aí tem um paralelo muito grande com o crescimento né, de carreira das pessoas. Então você como líder estabelecendo, né, um olhar para crescimento de carreira, né? Então quais são os passos que eu posso dar dentro dessa empresa? E aí ele coloca, né, ele estabelece 7 níveis, né? Então o primeiro é o gestor de si mesmo, né? Gerenciar a si mesmo. Eu acho sensacional esse conceito, né? Às vezes as pessoas querem ser líderes, querem ser gestoras, mas não gerenciam nem muito bem, nem tão bem assim a própria agenda, o próprio trabalho, né? Então o primeiro caso aqui, no primeiro nível é o gestor de si mesmo. Depois tem gerenciar aos outros, que daí são líderes de equipes, gerenciar a gestores, gerência funcional, gestor de negócios, gestor de grupos, gestor corporativo, né, diretores, VPs, executivos. Então ele traz uma visão dessa progressão de um pipeline e que você deve progredir, né, quando você vai fazer a progressão desses níveis, né, você deve sempre fazer a preparação também da pessoa que vai te suceder também, né? Então você fazer um bom desenvolvimento de carreira, né? Como é que eu me desenvolvo para o próprio nível, para o próximo nível de liderança. Cara, conceitos bem legais, bem interessantes, assim, né? Os níveis de atuação. Esses 7 níveis eles vão fazer sentido, é claro, para uma empresa muito grande, né? Empresas acima de 1.000 colaboradores ali, isso começa a fazer sentido. Empresas mais simples, né? O próprio livro ele fala aqui, né, que você vai simplificar também esses níveis, né? Por exemplo, se a sua empresa é menor, você vai ter menos níveis nessa cadeia aqui, mas isso acaba se desenvolvendo. E é legal que ele faz uma diferenciação, né? Ele coloca a linha, né, sobre gestão de pessoas, talvez um líder de equipe entre aqui, gestão funcional. Então aqueles, né? Muitas vezes eu falo, eu tenho amigos, eu já fui, né? Gestor funcional, eu era gerente de todos os Scrum Masters das consultorias que eu passei. Então, isso também é visto dentro do livro. Gestor de negócios, né, quando você se torna gestor de uma unidade de negócios, agora qual é o comportamento ou o viés, o olhar que você deve ter, e gestor corporativo, executivo, etc. Então, um livro bem legal também
faz muito sentido para aqueles que já estão trilhando aí a carreira de liderança ou que queiram também conhecer, né, ter uma visão geral, uma visão ampla da jornada aqui. Vai ser um livro, é um best-seller, né? Então ele é um livro bastante conhecido aí na dinâmica de gestão e liderança. E por fim, gente, o último livro aqui, que é justamente o livro que eu estou lendo agora, Os Primeiros 90 Dias. Então, Estratégias de Sucesso para Novos Líderes, do Michael Watkins. É bem legal, esse livro ele fala, então, o pipeline da liderança, ele cita um pouco ali, ele fala um pouco sobre a dinâmica de transição entre níveis, né, entre cargos que você está, né, para você sair de um nível e ir para outro nível de liderança. Ele cita, ele tem conteúdos específicos sobre transição, só que esse livro aqui, o livro como um todo, ele é dedicado a esse momento de transição, que é um momento super sensível. Ele traz estatísticas, por exemplo, né, muito interessantes, de que 50% das transições de executivos nas empresas, somente 50% são bem-sucedidos. Então, a gente tem muito problema na execução desse tipo de dinâmica, né? Trazer um executivo de uma outra empresa para a sua empresa, por exemplo, isso pode ser bastante traumático, pode ser, e tem um risco muito alto também. E aí ele fala sobre, né, você como um líder, para você trazer, né, um sucessor, como que você deveria fazer, e você como um líder, né, chegando agora também na empresa, comportamentos e coisas que você deveria se atentar. Eu estou ainda no começo, está na minha marcação aqui, mas é um livro bem interessante também, estou gostando bastante da leitura. Ela é uma leitura também um pouquinho mais complexa, mas é por uma questão de dinâmica do autor ali. As frases, assim, não sei se foi o tradutor também aqui nesse caso, mas as frases, às vezes, elas são bem rebuscadas, né? A pessoa poderia ter trazido aquela informação de uma maneira muito mais simples, então por isso que a leitura, às vezes, ela pode ficar um pouco cansativa. Mas se você se concentrar bem ali na leitura, é um conteúdo de altíssimo valor, tá bom? Bom, meus amigos, então essas foram as dicas com relação a livros para líderes aqui, então principalmente para aqueles que estão na jornada aí de liderança, se tornarem líderes ou se desenvolverem mais como líderes. Eu considero que se você já é um agilista ou produteiro aqui, você já deve se envolver com esse conteúdo aqui, porque já tem muito de aspectos de liderança na atuação hoje do seu trabalho, já deveria ter, né? Então, espero que vocês possam ler, ou se já leram também, comentem aí, deixem as suas percepções sobre os livros aí que vocês, desses livros aqui que vocês já leram, ou se tem outros livros também a sugerir, fiquem aí à vontade. Valeu? Essa foi a dica de hoje, vejo vocês na próxima. E valeu!